Você não faz ideia do que está prestes a acontecer na sua vida dentro das próximas horas. Pare tudo o que está fazendo agora mesmo. Solte o que está nas suas mãos. Deixe de lado qualquer pensamento que estava ocupando sua mente. Porque o que eu tenho para revelar a você neste momento é algo que vai transformar completamente a forma como você enxerga este dia. 6 de abril. Esta data que parece comum aos olhos de qualquer pessoa. Esta data que você acordou pensando ser apenas mais um dia normal. Mas eu preciso te contar uma verdade que vai te deixar sem ar. Os céus não marcam datas por acaso. E hoje, exatamente hoje, existe um encontro que foi agendado muito antes de você nascer. Um encontro entre a sua alma cansada e o Criador de todas as coisas. Eu sei que você chegou até aqui carregando um peso que ninguém mais consegue ver. Eu sei que existe algo apertando o seu peito neste exato segundo. Uma angústia que você não consegue explicar com palavras. Uma sensação de que as paredes estão se fechando ao seu redor e que não existe mais saída. Você tem sorrido para as pessoas durante o dia, enquanto a noite afunda o rosto no travesseiro para abafar o som do seu próprio choro. Quantas madrugadas você passou com os olhos fixos no teto escuro, sentindo aquele vazio no estômago, perguntando em silêncio quando essa fase vai terminar? Quantas vezes você entrou debaixo do chuveiro e deixou a água cair sobre o rosto só para que ninguém percebesse suas lágrimas? Eu sei de tudo isso. E mais importante, Deus sabe de cada detalhe. Ele contou cada suspiro. Ele recolheu cada lágrima que você derramou, achando que ninguém estava prestando atenção. E foi exatamente por isso que ele preparou este 6 de abril para você. Este não é um vídeo qualquer que apareceu no seu celular por acidente. Não existe coincidência quando o céu está operando. Você foi guiado até aqui porque existe uma palavra específica que precisa alcançar os ouvidos do seu espírito antes que este dia termine. Uma palavra que vai quebrar correntes que você nem sabia que estavam amarradas nos seus pés. Uma palavra que vai abrir portas que você já desistiu de bater. Mas antes de recebermos o que Deus preparou para esta data, eu preciso que você entenda um princípio que vai mudar sua vida para sempre. Antes de dar qualquer passo, antes de tomar qualquer decisão, antes de enfrentar qualquer batalha que te aguarda lá fora, você precisa dobrar seus joelhos. Seja fisicamente ou no silêncio do seu coração. Não existe força maior neste mundo do que colocar o Senhor em primeiro lugar nas suas manhãs. Quando você prioriza a presença de Deus, Ele começa a priorizar cada uma das suas causas. As portas que estavam travadas por mãos humanas, de repente começam a se abrir pela mão divina. Os caminhos que pareciam completamente bloqueados começam a se revelar de formas que sua mente nunca imaginou. E é exatamente isso que vai acontecer a partir de agora na sua história. Antes de continuarmos esta jornada juntos, eu quero te fazer um pedido do fundo do meu coração. Se inscreva neste canal e deixe seu like neste vídeo. Não estou pedindo isso por números. Estou pedindo porque quando você faz isso, você ajuda esta mensagem a alcançar outras almas que estão desesperadas por uma palavra de esperança neste exato momento. Faça isso agora e volte, pois o que vem a seguir é algo que você não pode perder. Este 6 de abril foi desenhado nos céus como um dia de rompimento absoluto para tudo aquilo que estava estagnado na sua vida. Eu sei que você já tentou de tudo. Eu sei que você fez planos que desmoronaram, que você correu atrás de oportunidades que escaparam das suas mãos no último segundo, que você depositou esperança em pessoas que viraram as costas quando você mais precisava. O cansaço que você sente agora não é apenas físico. É um esgotamento que alcançou as camadas mais profundas da sua alma. É como se você estivesse carregando nas costas uma mochila invisível, cheia de pedras que só você consegue sentir o peso. Cada pedra representa uma decepção. Cada pedra representa uma promessa que nunca se cumpriu. Cada pedra representa uma noite de insônia, uma conta que não fechou, um relacionamento que despedaçou, um diagnóstico que abalou suas estruturas. E você continua andando, continua sorrindo,
Continua sendo forte para os outros, enquanto por dentro sente que está prestes a desabar. Mas ouça com muita atenção o que eu vou te dizer agora. Quando o ser humano enxerga apenas um beco sem saída, o Deus que criou os céus e a terra enxerga uma tela completamente em branco pronta para pintar um novo começo. Muitos que estão me ouvindo neste momento se encontram exatamente diante do seu próprio Mar Vermelho. Você olha para frente e só consegue ver águas profundas e violentas que parecem impossíveis de atravessar. Não existe ponte, não existe barco, não existe nenhuma solução visível aos olhos naturais. E quando você olha para trás, consegue ouvir o som dos seus problemas se aproximando cada vez mais rápido. As dívidas galopando como cavalos de guerra, as cobranças, as ameaças, as sentenças negativas que foram decretadas sobre sua vida. O medo tenta paralisar suas pernas e sussurrar no seu ouvido que chegou o fim da linha. A dúvida tenta convencer você de que desta vez não tem jeito, de que você foi longe demais, de que suas forças acabaram de vez. Mas eu tenho uma notícia que vai virar sua situação de cabeça para baixo. O Deus a quem você serve é o mesmo Deus que caminhou sobre as águas mais furiosas. É o mesmo Deus que olhou para a tempestade mais violenta e ordenou que ela se calasse imediatamente. Ele não está limitado pelas leis da física. Ele não está preso às regras que governam este mundo natural. Ele é o arquiteto das reviravoltas impossíveis. Ele é o engenheiro dos milagres que desafiam toda a lógica humana. E aqui está o segredo que vai transformar a forma como você enfrenta este dia. Deus já está no seu amanhã. Enquanto você ainda está preso nas preocupações do hoje, Ele já caminhou à frente e preparou cada detalhe do que está por vir. Ele já visitou aquela empresa onde está seu emprego. Ele já tocou o coração daquela pessoa que precisa te dar uma resposta. Ele já moveu as peças do tabuleiro a seu favor em lugares que você nem sabe que existem. E este 6 de abril é a data que ele escolheu para começar a revelar tudo isso aos seus olhos. Mas existe uma oração específica que precisamos fazer juntos agora. Uma oração que vai destravar o que estava preso e acelerar o que estava lento. E essa oração tem o poder de mudar absolutamente tudo. A oração que vamos fazer agora não é um simples conjunto de palavras bonitas que você repete sem pensar. Isso aqui é uma arma espiritual carregada, pronta para disparar contra cada fortaleza que foi levantada contra a sua vida. Esta é uma chave forjada no próprio fogo do Espírito Santo, moldada especificamente para abrir os cadeados que o inimigo colocou nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua paz mental. Antes de entrarmos nessa oração, eu preciso que você se prepare. Respire fundo agora. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Segure por um instante. Agora solte devagar. E junto com esse ar, deixe sair toda a tensão que você carregou durante esta semana inteira. Permita que a luz da esperança comece a rasgar as nuvens escuras que tentaram sufocar você nos últimos dias. Abra as portas do seu coração para receber o que o céu preparou para este 6 de abril. Eu quero compartilhar com você agora as palavras do Salmo 40. Escute com toda a atenção do seu espírito. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu vou repetir porque alguém precisa que essa verdade entre com força no seu entendimento. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha firme e deu segurança aos meus passos. E então colocou um novo cântico na minha boca. Você percebe o que está sendo revelado aqui? O salmista está descrevendo exatamente a situação em que muitos se encontram neste momento. Um poço escuro onde a luz não consegue entrar. Uma lama que, quanto mais você tenta sair, mais te puxa para baixo. Uma sensação de estar afundando sem ter onde se agarrar. E eu sinto no meu espírito que é assim que você tem se sentido nas últimas semanas. Talvez nos últimos meses. Talvez até nos últimos anos.
Você não fala isso para ninguém porque aprendeu a ser forte. Você é aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de ajuda. É o ombro amigo, o conselheiro, o porto seguro dos outros. Você veste uma armadura invisível toda manhã e sai para o campo de batalha fingindo que está tudo bem. Mas Deus vê através dessa armadura. Ele enxerga as rachaduras que você esconde. E neste exato momento, Ele está se inclinando do seu trono de glória para alcançar você no fundo desse poço. A mesma mão que separou as águas do mar, a mesma mão que curou os doentes e ressuscitou os mortos, está estendida na sua direção agora. E ela tem força suficiente para te puxar de qualquer profundidade. Não importa há quanto tempo você está nessa lama. Não importa quantas vezes você tentou sair e falhou. Este 6 de abril marca o dia em que seus pés vão encontrar terra firme novamente. Mas antes de recebermos essa libertação, existe algo que precisa acontecer. Eu preciso que você faça algo agora que vai selar um pacto entre sua alma e os céus. Vá até os comentários deste vídeo e escreva com toda a força que existe dentro de você estas palavras. Neste 6 de abril, o meu milagre chega e Deus abre o meu caminho. Não pule essa parte achando que é apenas um detalhe. Quando você escreve uma declaração de fé, você não está apenas movendo seus dedos no teclado. Você está cravando uma estaca no território espiritual. Você está declarando para todo o inferno que, apesar de tudo que você passou, apesar de cada noite de choro, apesar de cada porta fechada na sua cara, a sua confiança no Senhor permanece inabalável. Você está plantando uma semente no solo do universo que vai germinar em milagres visíveis. Faça isso agora mesmo. Pare o vídeo se precisar. Escreva essa declaração. E depois volte, porque o que vamos fazer em seguida vai quebrar correntes que estão amarradas na sua vida há tempo demais. Agora feche seus olhos se puder. Se estiver dirigindo ou em um lugar onde não pode fechar os olhos, apenas volte toda a sua atenção para dentro. Respire fundo mais uma vez. Sinta como se o próprio Espírito Santo estivesse entrando no ambiente onde você está. Ele está colocando as mãos sobre os seus ombros cansados. Ele está sussurrando no seu ouvido que você não está sozinho, que você nunca esteve sozinho, que cada batalha que você enfrentou, ele estava ali do seu lado mesmo quando você não conseguia sentir sua presença. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, nós entramos na Tua presença neste momento sagrado. Eu não venho com palavras ensaiadas ou discursos bonitos. Eu venho com a verdade crua do meu coração exposta diante de Ti. Eu não vou fingir que sou forte. Eu não vou usar máscaras na Tua presença. O meu coração está cansado, Senhor. A minha alma está exausta de tanto lutar. O peso que eu carrego nos meus ombros parece que vai me esmagar. Existem dias em que eu só queria fechar os olhos e acordar quando toda essa tempestade já tivesse passado. Mas eu sei que Tu és o meu refúgio. Eu sei que Tu és a minha fortaleza. Eu sei que Tu guardaste cada lágrima que eu derramei escondido de todos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa as vezes em que a dúvida tentou apagar a minha fé. Perdoa as vezes em que eu questionei os Teus planos. Limpa o meu coração agora. Lava a minha mente de todo pensamento de derrota. E prepara o meu espírito para receber o que Tu separaste para mim neste 6 de abril. Porque existe algo poderoso que está prestes a ser liberado sobre a sua vida. Neste exato segundo enquanto você me ouve, o trono do céu está em movimento por sua causa. Eu profetizo sobre a sua vida com a autoridade que vem do alto. A chave mestra do reino celestial está girando agora nas fechaduras enferrujadas que trancaram a sua história por tempo demais. Aquela porta de emprego que parecia soldada na parede, aquela oportunidade que disseram que nunca seria sua, aquele contrato que estava travado há meses nas mãos de pessoas que não te davam resposta. Eu declaro que a partir deste 6 de abril, tudo isso começa a se mover. A mão de Deus está empurrando essas portas com uma força que nenhum ser humano pode resistir.
Aquele processo na justiça que parecia morto e enterrado, aquele negócio que não andava para frente, não importa o quanto você tentasse, aquela situação financeira que te sufocava cada vez que você olhava para as contas. Receba agora o sopro de vida do Espírito Santo. Receba a aceleração divina que queima etapas e encurta caminhos. O mar vermelho da sua vida financeira está se abrindo neste exato momento. Eu sei que você olhou para suas dívidas e sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Eu sei que você fez contas e percebeu que os números simplesmente não fechavam, que não tinha como pagar tudo, que a matemática humana decretou sua sentença. Mas existe uma matemática celestial que opera fora das regras deste mundo. E nessa matemática, 5 pães alimentam multidões. Nessa matemática, o azeite da viúva não acaba. Nessa matemática, o Deus que sustenta os pássaros do céu certamente vai sustentar você. Você não vai morrer nessa margem de humilhação onde o inimigo tentou te deixar. Você vai atravessar esse mar em terra completamente seca. Vai caminhar com a cabeça erguida enquanto as águas engolem cada uma das suas dívidas e das suas impossibilidades. Os seus credores vão testemunhar o seu milagre. As pessoas que duvidaram de você vão assistir de longe enquanto você passa para o outro lado cantando o hino da vitória. Eu declaro rompimento absoluto sobre cada área da sua vida que estava estagnada. O que estava preso por anos vai se soltar em dias. O que estava lento vai acelerar de forma sobrenatural. Mas ainda existe algo que precisa ser confrontado antes que você possa caminhar em plena liberdade. Nós nos levantamos agora com autoridade espiritual contra todo tipo de palavra de maldição que foi lançada sobre a sua cabeça, contra toda voz que tentou te desanimar e roubar a sua esperança, contra toda injustiça que foi cometida contra você por pessoas que deveriam ter te apoiado. Eu sei que existem pessoas me ouvindo neste momento que estão caminhando por estradas cheias de espinhos. Você sabe do que eu estou falando. Aquelas fofocas no ambiente de trabalho que destroem reputações. Aqueles olhares de inveja de pessoas que não suportam ver a luz de Deus brilhando na sua vida. Aquelas calúnias espalhadas por línguas venenosas que nunca tiveram coragem de falar na sua cara. Você sentiu a dor de ser traído por quem você confiava. Sentiu o peso de ser perseguido por pessoas que você nunca fez mal. Sentiu a amargura de ver outros levarem crédito pelo seu trabalho enquanto você era empurrado para o canto. Mas ouça o que o Senhor está declarando sobre essa situação. Nós repreendemos e neutralizamos agora todo o levante das trevas contra a sua imagem. Todo plano arquitetado em salas escuras para destruir o seu nome. Toda conspiração montada para bloquear a sua carreira e impedir o seu avanço. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Esta não é uma promessa vazia. Esta é uma garantia do próprio Deus dos exércitos. Toda língua que se levantou contra você em julgamento, o Senhor vai condenar e silenciar. Aquelas pessoas que espalharam mentiras sobre você vão engolir as próprias palavras. Aqueles que cavaram buracos no seu caminho vão cair nos próprios buracos que cavaram. O fogo do Espírito Santo está consumindo agora toda a rede de mentiras e emboscadas que foram armadas contra os seus passos. Está queimando até virar cinzas todo o plano maligno que tentou te derrubar. E eu declaro mais. Eu declaro a quebra de toda corrente geracional que tem passado de pai para filho na sua família. Todo ciclo de fracasso que se repete há gerações. Toda maldição de pobreza, de doença, de relacionamentos destruídos que parece perseguir sua linhagem. Em nome de Jesus, nós quebramos essas algemas agora. Aquilo que limitou seus pais não vai limitar você. Aquilo que destruiu seus avós não vai tocar na sua geração. Você vai ser a resposta de oração da sua família. Mas ainda existe uma área da sua vida que precisa ser tocada pelo poder restaurador de Deus. Agora nós vamos tocar nas feridas que ninguém consegue ver. Aquelas que não sangram por fora,
mas que ardem com uma dor constante no fundo da sua alma. Depois de guerrearmos pelas portas externas, depois de declararmos vitória sobre as batalhas visíveis, chegou o momento de voltar os olhos para dentro de você. Porque o Senhor não quer apenas te dar conquistas materiais e abrir caminhos no mundo natural. Ele quer, acima de tudo, curar as partes de você que foram despedaçadas ao longo dessa jornada. Aquelas memórias que você tenta empurrar para o fundo da mente, mas que voltam nos momentos mais inesperados. Aquelas palavras cruéis que foram ditas para você há anos, mas que ainda ecoam como se tivessem sido pronunciadas ontem. Aquela rejeição que marcou sua alma quando você era apenas uma criança, buscando amor e aprovação. Senhor Jesus, Príncipe da paz e médico das almas feridas, eu te peço agora que desças até os lugares mais escondidos do coração de quem está me ouvindo. Vai até aqueles porões da memória onde estão guardadas as dores mais antigas. Aqueles momentos em que palavras foram lançadas como pedras afiadas, quebrando a autoestima e deixando cicatrizes profundas de rejeição. Cura, meu Deus, a criança interior que ainda chora em segredo, buscando desesperadamente o afeto que nunca recebeu. Existem pessoas me ouvindo que carregam até hoje as marcas de um pai ausente. De uma mãe que nunca disse "eu te amo". De um lar onde havia gritos em vez de abraços. Onde havia críticas em vez de encorajamento. E essas feridas da infância criaram padrões que se repetem até hoje nos seus relacionamentos. Você tem medo de confiar porque já foi traído demais. Você tem medo de se abrir porque já foi machucado demais. Você construiu muros ao redor do seu coração para se proteger, mas esses mesmos muros estão te sufocando por dentro. Senhor, derrama agora o teu bálsamo curativo sobre cada uma dessas feridas. Como um rio de águas limpas e cristalinas que lava a terra seca e endurecida, que a tua presença lave toda a amargura acumulada, toda a tristeza antiga, todo o ressentimento que envenenou esse coração por tempo demais. E traz agora o dom mais difícil de todos, o dom do perdão. Dá a força sobrenatural para perdoar aqueles que causaram dor, porque nós sabemos que perdoar não é dizer que o que fizeram estava certo. Perdoar é soltar as correntes que nos prendem ao passado e descobrir que o prisioneiro éramos nós mesmos. Eu quero que você imagine agora a sua vida como um vaso de barro. Um vaso que, ao longo dos anos, foi sendo trincado e quebrado pelas quedas e decepções. Cada traição deixou uma rachadura. Cada abandono arrancou um pedaço. Cada fracasso adicionou mais uma linha de fratura. E talvez você tenha olhado para esse vaso destruído e pensado que não tinha mais conserto, que era hora de ser jogado fora e substituído. Mas eu tenho uma revelação poderosa para você neste 6 de abril. O nosso Deus não é um Deus que descarta o que está quebrado. Ele não joga fora quem foi machucado pela vida. Ele é o artesão divino que pega cada fragmento da sua história com cuidado infinito e começa a reconstruir você pedaço por pedaço. As suas cicatrizes não são motivo de vergonha. Elas são a prova viva de que você sobreviveu. De que, apesar de tudo que tentou te destruir, você ainda está aqui. De que o braço forte do Senhor te sustentou nos piores dias da tempestade. E dentro desse coração que está sendo restaurado e purificado, nós fazemos agora um convite especial. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre esta alma que clama por renovação. Sopra sobre esta mente cansada de pensamentos de derrota. Assume a direção completa das emoções e das reações. Quando a vontade de desistir aparecer, sê o nosso consolador. Quando o medo do amanhã tentar invadir, sê a nossa fortaleza inabalável. Nós precisamos desesperadamente da tua sabedoria para os próximos passos. Dá o discernimento espiritual para saber qual é a porta que tu abriste com as tuas próprias mãos e qual é a porta falsa que é apenas uma armadilha disfarçada. Guia as escolhas, afasta a confusão mental e traz a clareza dos céus para cada decisão que precisa ser tomada.
Que a caminhada a partir deste momento seja guiada unicamente pelo teu sopro. Enche o ambiente onde esta pessoa está com a tua paz. Aquela paz que o mundo não consegue entender, que o dinheiro não consegue comprar, que nenhuma circunstância consegue roubar. Mas ainda falta algo essencial para completar esta transformação. O que eu vou te revelar agora pode transformar completamente a forma como você vive a sua fé a partir deste dia. Para que a chama que foi acesa no seu coração durante esta oração não se apague quando este vídeo terminar, para que você possa documentar cada milagre que o Senhor está começando a operar na sua história, eu quero te fazer um convite poderoso. Considere manter um diário de oração. Não estou falando de um simples caderno onde você anota coisas aleatórias. Estou falando de uma disciplina espiritual que vai revolucionar a sua conexão com o céu. Quando você escreve suas petições no papel, algo místico acontece. Aquele pedido deixa de ser apenas um pensamento que flutua na sua mente e se torna uma semente plantada no solo da fé. E quando mais tarde você volta naquele mesmo caderno e registra as respostas que Deus trouxe, a sua fé deixa de ser teoria e se transforma em testemunho vivo. Você passa a ter provas documentadas da fidelidade do Senhor. Nos dias de cansaço, quando a dúvida tentar te visitar novamente, você vai poder abrir essas páginas e ler com seus próprios olhos como Deus te tirou do poço tantas vezes antes. Como Ele abriu portas que pareciam impossíveis. Como Ele curou feridas que você achava que nunca iam cicatrizar. Esse diário vai ser a sua arma secreta contra o desânimo. A prova irrefutável de que o Deus que abriu o mar ontem é o mesmo que está no controle absoluto do seu amanhã. E neste 6 de abril, enquanto oramos juntos, eu quero te encorajar a começar essa prática. Escreva a data de hoje na primeira página. Escreva o que você está sentindo neste momento. Escreva os pedidos que estão no seu coração. E nos próximos dias, semanas e meses, volte nessas páginas para registrar cada vitória que vier. Porque elas virão. Eu tenho certeza absoluta de que elas virão. E quando você olhar para trás e ver quantas páginas foram preenchidas com testemunhos de milagres, você vai entender o valor dessa ferramenta espiritual. Mas agora nós precisamos entrar em um território ainda mais profundo. Neste momento final da nossa oração, nós entramos no terreno da gratidão profética. Eu preciso que você faça algo que vai parecer estranho para a mente natural, mas que faz todo sentido no mundo espiritual. Eu quero que você, ainda com os olhos da fé, comece a agradecer ao Senhor por aquilo que as suas mãos ainda não tocaram, mas que o seu espírito já sabe que é seu. Obrigado, Pai, porque o socorro já saiu do teu trono em direção à minha vida. Obrigado porque enquanto nós orávamos aqui neste 6 de abril, correntes estavam sendo quebradas em dimensões que os nossos olhos não conseguem enxergar. Obrigado porque tu já visitaste aquele escritório onde está a minha oportunidade. Tu já tocaste aquela conta bancária que vai receber a provisão. Tu já entraste naquele hospital onde alguém da minha família aguarda cura. Tu já pacificaste aquela sala de estar onde o conflito reinava e roubava a paz do meu lar. Nós te louvamos porque a tua palavra não volta vazia. O que foi liberado hoje sobre esta vida que me ouve terá cumprimento pleno e maravilhoso. Não vai cair por terra, não vai se perder no vento. Cada declaração, cada profecia, cada promessa que foi pronunciada nesta oração vai se materializar no tempo perfeito que tu determinaste. A tempestade já está perdendo força sobre o barco da minha vida. As ondas que pareciam tão gigantes estão começando a diminuir, porque o Mestre dos mares está a bordo. Ele levantou a mão e ordenou a bonança, e eu escolho descansar na certeza de que ele nunca falhou, e não vai ser agora que vai começar a falhar. A minha vitória não depende das minhas forças limitadas. A minha vitória depende do poder ilimitado daquele que me chamou pelo nome. E se ele está comigo, não importa quem ou o que está contra mim. Eu sou mais que vencedor.
Neste 6 de abril, eu tomo posse de tudo que o céu preparou para a minha história. Mas ainda falta a declaração mais importante de todas sobre a sua vida. Eu estendo agora as minhas mãos na direção de onde você está para liberar sobre a sua vida a bênção mais antiga e mais poderosa que existe nas Escrituras Sagradas. Esta é a bênção que foi dada por Deus a Arão para ser pronunciada sobre o povo escolhido. A mesma bênção que atravessou milênios e continua carregando o mesmo poder sobrenatural. E neste 6 de abril, ela está sendo derramada especificamente sobre você, sobre a sua casa, sobre cada membro da sua família e sobre todos os seus projetos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele coloque uma cerca de proteção ao redor de tudo que te pertence. Que nenhum mal consiga ultrapassar essa barreira divina. Que acidentes sejam desviados do seu caminho. Que doenças sejam barradas antes de tocar no seu corpo. Que más notícias sejam transformadas em testemunhos de livramento. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que você sinta a luz da face de Deus brilhando sobre a sua vida como o sol da manhã, dissipando a escuridão da noite. Que essa luz ilumine cada decisão que você precisa tomar. Que ela revele os caminhos certos e exponha as armadilhas escondidas. Que ela aqueça o seu coração nos dias frios de solidão. E tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor cubra cada erro que você cometeu. Que o perdão divino apague cada falha do seu passado. Que a misericórdia infinita te alcance nos momentos em que você menos merecer, porque é exatamente assim que a graça funciona. Ela não vem porque somos dignos, ela vem porque Ele é bom. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele olhe para você com aprovação e alegria. Que você sinta o orgulho do Pai Celestial sobre a sua jornada. Não porque você é perfeito, mas porque você é filho amado. E te dê a paz. Não a paz superficial que o mundo oferece e que desaparece no primeiro problema, mas a paz profunda que ultrapassa todo o entendimento humano. A paz que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. A paz que te permite dormir tranquilo enquanto a tempestade ruge lá fora porque você sabe quem está no controle do barco. Mas essa bênção precisa ser selada com algo ainda mais poderoso. Que o óleo da alegria seja derramado agora sobre a sua cabeça e escorra sobre todo o seu ser, substituindo completamente o espírito de angústia que tentou te sufocar. Onde havia tristeza profunda, que nasça um sorriso genuíno. Onde havia desespero, que brote a esperança inabalável. Onde havia medo paralisante, que surja a coragem dos leões de Judá. E a partir deste exato segundo, eu declaro que você vai começar a sentir uma leveza que não sentia há muito tempo. O peso que estava nos seus ombros já está caindo. A pressão que apertava o seu peito já está se dissolvendo. A nuvem escura que cobria os seus pensamentos já está sendo soprada para longe pelo vento do Espírito. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir este vídeo. Algo mudou nas regiões celestiais. Algo se moveu a seu favor no mundo espiritual. E os efeitos dessa mudança vão começar a se manifestar no mundo natural mais rápido do que você imagina. Nos próximos dias, você vai perceber portas se abrindo de formas inesperadas. Pessoas vão te procurar com oportunidades que você nem pediu. Soluções vão aparecer para problemas que pareciam impossíveis. E você vai olhar para trás e lembrar que tudo começou neste 6 de abril, neste momento de oração, neste encontro marcado entre a sua alma e o Criador. Eu te encorajo a guardar esta data no seu coração. Marque ela no seu calendário. Escreva ela no seu diário de oração. Porque este é o dia em que a sua história começou a mudar de direção. Este é o marco zero da sua nova temporada. E daqui para frente, cada vez que você olhar para trás e lembrar do 6 de abril, você vai ter provas concretas de que Deus ouviu esta oração e respondeu de formas maravilhosas. Mas antes de encerrarmos, existe uma última coisa que precisa ser dita.
Não deixe essa chama se apagar quando você sair daqui. O maior erro que você pode cometer agora é tratar este momento como apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. O que aconteceu aqui neste 6 de abril foi um encontro real entre a sua alma e o Deus vivo. Sementes foram plantadas no solo do seu espírito. Correntes foram quebradas no mundo invisível. Portas começaram a se mover nas suas dobradiças enferrujadas. Mas tudo isso precisa ser regado com persistência para que os frutos apareçam no mundo visível. Por isso eu te faço um convite urgente. Volte amanhã. Volte depois de amanhã. Volte todos os dias. Não porque este canal precisa dos seus números, mas porque a sua alma precisa dessa conexão constante com o céu. A perseverança é o solo onde os grandes milagres crescem. Não são as orações de um dia que movem montanhas. São as orações consistentes, dia após dia, que fazem os gigantes caírem. Eu já vi pessoas chegarem aqui completamente destruídas, sem esperança nenhuma, achando que não tinha mais jeito. E eu vi essas mesmas pessoas voltarem semanas depois para contar testemunhos que arrepiam. Empregos que apareceram do nada. Dívidas que foram canceladas de formas sobrenaturais. Relacionamentos que foram restaurados quando todo mundo dizia que era impossível. Diagnósticos médicos que mudaram sem explicação científica. Isso aconteceu porque elas não desistiram. Porque elas entenderam que a oração não é um evento isolado, é um estilo de vida. E eu creio com todo o meu coração que em breve você vai ser a próxima pessoa a voltar aqui com um testemunho que vai impactar milhares de outras vidas. A sua história de superação vai se tornar combustível de fé para alguém que está passando pelo mesmo vale que você atravessou. O seu milagre não é só para você. Ele é uma mensagem de esperança para todos que vão ouvir o que Deus fez na sua vida. Então não guarde isso para você. Quando a bênção chegar, volte e conte. Porque cada testemunho compartilhado é uma semente de fé plantada no coração de quem está desesperado. Vá em paz agora, meu irmão, minha irmã. Caminhe a partir deste momento com a cabeça erguida e os ombros relaxados. Não porque os seus problemas magicamente desapareceram, mas porque você sabe que o Deus que controla o universo está cuidando pessoalmente de cada detalhe da sua vida. Você não precisa mais carregar o peso do mundo nas suas costas. Você pode descansar na certeza de que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o fim. O seu milagre deste 6 de abril já tem data e hora marcada para florescer. Pode ser que você não veja ainda com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, tudo já está em movimento. As peças estão sendo posicionadas. As pessoas certas estão sendo direcionadas para o seu caminho. As circunstâncias estão sendo alinhadas a seu favor. E quando menos esperar, você vai acordar um dia e perceber que está vivendo aquilo que um dia foi apenas um sonho distante. A grande lição que fica deste encontro é simples, mas transformadora. Não importa quão fundo você caiu, não importa quão escuro está o poço onde você se encontra. Existe uma mão estendida do céu esperando você agarrar. Deus nunca desiste dos seus filhos. E se Ele não desistiu de você até agora, Ele não vai desistir jamais. A sua parte é apenas continuar crendo, continuar orando, continuar caminhando mesmo quando as pernas quiserem parar. E agora eu quero ouvir de você. Depois de tudo que vivemos juntos nesta oração, me responde com sinceridade nos comentários. Qual é o milagre que você está esperando neste 6 de abril? Escreva ali embaixo aquilo que o seu coração mais deseja ver acontecer. Não tenha vergonha, não tenha medo. Declare a sua fé publicamente e deixe que essa declaração se torne uma semente de poder na sua vida. Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que vão fortalecer a sua fé todos os dias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém.